O pênalti e o Vasco tem a chance. Verratti caminhou para a bola, bateu! Ao Vasco! Ao Vasco! Pênalti e o Vasco tem a chance. Verratti caminhou para a bola, bateu! Ao Vasco! É isso aí, porra! O Vasco não vai cair. Anota aí que eu já venho falando. E hoje quem falou foi Ramon Dias. O Vasco não vai cair. Saudações, família vascaína. Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina. Eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Trazendo análise pós-jogo de Bahia 1, Vasco 1. Comecei esse vídeo de hoje mostrando aí para as autoridades como é ver o jogo na barreira do Vasco, a festa que o povo fez lá hoje, nossa torcida fez, para ajudar os moradores ali da comunidade da barreira. Moradores esses que estão tendo dificuldades de levar o sustento à sua família, porque parece que estão sofrendo um novo lockdown, já não chega o tempo que eles ficaram sem poder trabalhar por causa da Covid-19, e agora a justiça condenando eles novamente a um outro lockdown, proibindo os jogos do Vasco, não é só pelo Vasco, mas sim também pela comunidade da barreira. São pessoas trabalhadoras e decentes que não estão podendo levar o sustento para suas casas. E a torcida do Vasco hoje, num grande gesto de apoio, não só ao time, mas também à comunidade, assistiu o jogo lá hoje, colocou o telão, teve show do Samba Barreira e lotou São Januário. Deve ter tido ali pelo menos 10 mil pessoas ali na frente de São Januário, lotado, sem nenhuma confusão, sem nada, para que esse vídeo possa chegar aos órgãos públicos, aí o Ministério Público, aos desembargadores preconceituosos, que dizem não ter segurança. Todos os vascaínos estão mais seguros ali do que pelo centro ou pela zona sul da cidade, que tem muito mais assaltos. O Vasco ali hoje deu uma amostra do que você fazer um show fora de um estádio. Um time não faz isso nem em final de campeonato. O Vasco hoje fez num jogo que está ali brigando para sair da zona de rebaixamento. Parabéns à torcida do Vasco, parabéns aos moradores da barreira do Vasco, que são pessoas trabalhadoras. Ali não tem bichos, ali não tem animais, ali tem trabalhadores, pais de família que precisam de sustento. E a torcida do Vasco hoje ajudou aos moradores a levar esse pão, esse alimento aí para os seus filhos, para suas casas. Parabéns, torcida do Vasco. Agora, falar sobre a partida. Esse 1 ponto, pelo Vasco ter conseguido, arrancando um empate, valeu como uma vitória, apesar de que eu estou um pouco frustrado. O futebol que o Vasco jogou no segundo tempo, o Vasco poderia ter saído com os 3 pontos. O Jair teve a chance ali de ouro, praticamente uma cobrança de pênalti que ele perdeu. O Jair, que hoje entrou muito mal, vou falar mais à frente, também foi expulso. Isso aí poderia ter mudado a história do jogo do Vasco ali. O Vasco poderia ter saído de Salvador com os 3 pontos. Mas levando-se em conta, por ter saído atrás do placar, por estar jogando na casa do adversário, que também é um adversário direto ali, o Bahia não distanciou do Vasco, ficou essa mesma distância, o Santos também perdeu para o América Mineiro, então a gente também manteve ali, diminuiu mais 1 ponto em relação ao Santos, e o Vasco continua com esse jogo a menos contra o América, então levando em consideração tudo isso, o resultado foi bom. Porém, dava para ter saído com os 3 pontos. O Vasco começou a partida ali com uma surpresa para a maioria dos torcedores. O Payet não começou o jogo, ele começou com o Serginho, apesar do Serginho já ter ido muito mal ali contra o Palmeiras, e para mim hoje também fez um jogo ali muito fraco na parte ofensiva, ele até ajuda no sistema defensivo, ele volta para marcar, porém muito inoperante ali na frente. Não só ele, como também o Gabriel Peck, caiu muito de qualidade desde a partida contra o Atlético Mineiro. O Peck já caiu contra o Palmeiras, caiu mais ainda hoje, foi sacado ali no intervalo pelo Ramon Dias. Então eu acho que está na hora de dar uma poupada no Peck, deixar ele um tempinho ali no banco, entrando no segundo tempo, até para ver se ele volta a ter a confiança que ele estava tendo e volta a melhorar o futebol dele. O Vasco entrou na partida ali meio que defensivamente, jogando, tentando buscar o contra-ataque. O Vasco não buscou o jogo ali no primeiro tempo, não tentou jogar contra o Bahia, mas sim se defender e contra-atacar. Então ficou um jogo muito amarrado no primeiro tempo. O Léo Jardim também não havia sofrido nenhum susto, a não ser um lance ali que o Bahia no contra-ataque, o Maicon 2 vezes salvou no mesmo lance, até queimou minha língua, porque eu era um que não queria o Maicon começando essa partida. Eu até pedi para que o Jair começasse ali como um volante e que mantivesse o Medel na zaga, mas o Ramon Dias preferiu manter o Maicon na zaga ao lado do Léo e adiantar ali o Medel como primeiro volante no lugar do Zé Gabriel. O Zé Gabriel que fez muita falta nessa partida de hoje,
tenho que destacar isso, ter a humildade de falar, eu que sempre critiquei ele. O Zé Gabriel encaixou muito bem no estilo de jogo e no padrão tático do Ramon Dias, então ele fez muita falta hoje. Mas o Vasco conseguiu suprir essa ausência. O Medel é um monstro, tanto como zagueiro, como primeiro volante, jogou muito bem também. E o Maicon até me surpreendeu, porque aqueles dois lances ali poderia ter saído o gol do Bahia logo no início de partida. Isso poderia dar um ímpeto maior para o time do Bahia. E o Vasco acabou levando o primeiro gol ali já praticamente no final do primeiro tempo, aos 44 minutos, numa desatenção da defesa ali. A bola sobrou para o Ademir, que acabou completando ali para o gol e fazendo 1-0 Bahia, isso no final do primeiro tempo. Então o Vasco não teve nem muito tempo de tentar reagir, foi encerrar ali, segurar o jogo para acabar o primeiro tempo. Então o primeiro tempo terminou 1-0 Bahia, mas sem grandes chances para nenhuma das duas equipes. O Vasco praticamente não chutou a gol no primeiro tempo, a não ser um lance ali de uma virada do Serginho, que chutou muito mal, uma bola para fora ali, mas não teve muitos ataques no primeiro tempo, nem da parte do Vasco e nem da parte do Bahia também. Mas no segundo tempo, o Ramon disse que tem essa mania, que eu concordo muito, de já voltar com a substituição do intervalo. Ele já fez logo 3 mudanças ali e mudou totalmente o ritmo de jogo do time do Vasco. Hoje ele sacou o Praxedes, que não fez um bom primeiro tempo. O Praxedes que vem jogando muito bem, mas hoje não foi bem. Então ele sacou o Praxedes, o Serginho e o Gabriel Peck de uma só vez e colocou o Payet, o Marlon Gomes e o Sebastião Ferreira. Já de início ali, o Vasco já mudou com uma postura, voltou com uma postura totalmente diferente, atacando ali, agredindo o Bahia, tentando as jogadas pelas pontas. Foi quando também o Ramon Dias, ali já aos 15 minutos, percebeu que não dava para atacar com o Robson Bambu e o Vasco precisava atacar, então ele abriu mão do Robson e colocou o Pumita, isso aos 15 minutos fazendo a 4ª substituição, e logo aos 16 minutos o Vasco estava ali insistindo numa bela jogada do Marlon, que deu um drible ali praticamente de corpo no defensor do Bahia, sofreu o pênalti dentro da área, o Verratti foi lá com muita autoridade, com muita competência, pegou a bola, botou o goleiro no canto, uma bola no outro, o goleiro não saiu nem na foto, ele não comemorou nem o gol, ele foi buscar a bola no fundo da rede, mostrando ali que o Vasco queria o gol da virada, o Vasco jogou ali para virar no segundo tempo. O Payet, que dá para ver que ainda está faltando um pouco de ritmo de jogo, porém a qualidade técnica do Payet é absurda. O Payet, mais uns 2, 3 jogos ali com ritmo, ele vai sobrar no futebol brasileiro, vai brincar aí no Campeonato Brasileiro. Então eu afirmo novamente que o Vasco não vai cair. E o nosso próprio treinador hoje, pela primeira vez, o Ramon Dias, afirmou na coletiva dele agora que o Vasco não cai. Até ele está vendo o rendimento do Vasco, a melhora que está tendo no time do Vasco, essas contratações que foram feitas na segunda janela, que incorporaram muito o Vasco, que é o caso do Medel, do Verratti, do próprio Sebastião Ferreira, do Payet, que isso aí melhorou muito a qualidade do time. O Vasco é um time totalmente diferente do primeiro turno, fez uma campanha muito ruim, e o Vasco tem condições de fazer esse segundo turno aí com uma campanha para conseguir até uma Sul-Americana, quem sabe. Então eu tenho certeza, o jogo de hoje só mostrou isso, pelo placar do jogo, por ter saído atrás do placar. Esse 1 ponto foi salvador, né, porque não deixou o Bahia distanciar da gente. A gente impediu ali do Bahia fazer 3 pontos e abrir 3 pontos a mais do Vasco. Então ficou a mesma diferença. E também como o Santos perdeu para o América Mineiro, a diferença para o Santos caiu ali para mais 1 ponto, né? O Santos não pontuou e o Vasco fez 1 ponto. Então diminuiu mais a diferença para o Santos. Então, olhando por todo esse lado, foi um bom resultado e até pela entrega e rendimento da equipe. O Vasco teve até chances mais claras do que o Bahia no segundo tempo e poderia ter virado a partida se não fosse ali o gol perdido pelo Jair. Ele estava praticamente na marca do pênalti, ele chutou do lado direito do goleiro ali, rente à trave. Era só ele ter batido no meio do gol que aquela bola teria entrado. O Jair, que hoje entrou muito mal, ele se precipitou num lance de disputa de jogo, ele colocou o cotovelo muito alto e o VAR chamou, sempre o VAR chamando. Teve lances aí na partida do nosso rival contra o Botafogo ontem, um lance pior, numa disputa de bola aérea, que o cotovelo rolou com muito mais força e nem cartão amarelo rolou. E o Jair, que já tinha tomado amarelo, o VAR chamou para que desse o vermelho a ele. E ali o juiz ainda aumentou a quantidade de acréscimo, né? Deu mais 2 minutos, doido ali para que o Vasco tomasse o gol, mas eu queria que o Vasco fizesse o gol para ver a cara do juiz ali com aquele aumento de acréscimo. Porque no primeiro tempo, quando o Vasco tomou o gol aos 44, ele só deu 3 minutos. No segundo tempo ali que o Vasco estava empatando, precisando desse 1 ponto, o juiz praticamente deu 10 minutos de acréscimo. É um absurdo o que essa arbitragem faz
com o Vasco. O Gilberto, que deveria ter sido expulso, porque é um carrinho faltoso, não importa se foi como pênalti dentro da área ou se tivesse sido fora da área, no ataque, um carrinho faltoso é lance de cartão amarelo. Qualquer carrinho que você pega, que você não pega a bola, que você comete a falta, os juízes dão cartão amarelo. E o Gilberto tomaria o segundo amarelo e seria expulso, antes até da expulsão do Ojair, porque o pênalti foi aos 16 minutos, então o Bahia jogaria ali praticamente 30 minutos no segundo tempo, mais os acréscimos, com um jogador a menos. Poderia ter mudado a história do jogo, mas mais uma vez, como não é como é contra o Vasco, não foi dado. Se fosse a favor do nosso adversário, um jogador do Vasco tivesse cometido aquele carrinho ali, o pênalti, provavelmente seria expulso. É contra tudo e contra todos. É como o Ramon Dias disse na entrevista, mesmo tentando prejudicar o Vasco, não vão conseguir, porque o Vasco não vai cair. Estou muito satisfeito. Não vou me alongar mais por aqui. Vou encerrar esse vídeo. Vou pedir, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, clicando em inscrever-se aqui embaixo. Deixe o seu like, o seu joinha. Ative o sino das notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal. Até porque vascaíno, fortalece vascaíno. Te desejar saudações vascaínas e um forte abraço.